Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez nessa noite no livro do Apocalipse, para darmos encerramento à sequência de estudos que já há algumas semanas, muitas semanas, hoje é a 7ª carta, mas estamos aí há mais semanas desde que começamos estudando este assunto tão importante para a vida espiritual da igreja. E eu te convido, capítulo 3 do livro do Apocalipse, a nossa leitura se iniciará no versículo de número 14 ao versículo de número 22, é a última carta, a 7ª, direcionada à igreja em Laodiceia. Capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14 ao 22. Eu estarei procedendo à leitura, peço que os irmãos aí acompanhem, também aqui está projetado, e após, mantenham a Bíblia aberta para a nossa exposição, será muito importante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Tomeis assento, irmãos, por favor, esteja com a Bíblia aberta. Deixa eu fazer uma breve recapitulação. Fiz aqui umas anotações para recapitular, visto que estamos estudando esse assunto já há pouco mais de 3 meses, aproximadamente 3 meses, desde que iniciamos, e algumas informações que nós demos preliminarmente, desde o início, lá na primeira carta dirigida à igreja em Éfeso, ela precisa ser trazida mais uma vez a lume, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, voltar novamente a ter esse pano de fundo, essa base cultural, histórica, para uma melhor aplicação da exposição desta carta que hoje estamos estudando. Lembrando que as 7 igrejas, elas podem ser interpretadas sobre 2 viés. Não só podem, como eu creio que devem, é importante, é pertinente para a nossa saúde espiritual assim fazermos. A primeira linha interpretativa é aquela que nos dá a entender as igrejas como a totalidade do período da igreja na terra, desde o seu surgimento, ou do início das suas atividades em Pentecostes, registrada ali em Atos capítulo 2, até o final da sua trajetória aqui na terra, a saber, quando por ocasião do arrebatamento, evento esse que todos cremos se avizinha de forma acelerada. Então, eu relembro os irmãos que a primeira igreja, a de Éfeso, ela representa o primeiro período da história da igreja, período esse que nós chamamos de Era Apostólica, que foi do ano 30 ao ano 100 da nossa era, obviamente da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Depois nós estudamos a segunda igreja, a igreja em Esmirna, aquela que representa a igreja perseguida, a igreja que sofreu muito com as atrocidades dos imperadores romanos,
que, de toda forma, tentavam impedir o avanço e o progresso, sem sucesso, é claro, da Igreja do Senhor Jesus. Esse período vai do ano 100 ao ano 313. O ano 313 ele é significativo, pois ele marca exatamente a época em que a Igreja ela se aliança com o Estado, se tornando, portanto, uma igreja agora oficial do Império Romano. O imperador da época, então, Constantino, decide que o cristianismo passaria a ser a religião oficial do Império, fazendo com que a igreja se romanizasse. E aí nós temos a igreja de Pérgamo como a igreja-estado, do ano 330 ao 590. A partir daí, então, segue-se um grande período da igreja papal, onde, em muitas ocasiões, o líder da igreja romana, o Papa, tinha mais prestígio e até poder e autoridade do que muitos imperadores. Enquanto a Europa entrava em declínio, o Império Romano veio a se extinguir, outros impérios surgiram e não se efetivaram, mas os papas, eles mantiveram firme a sua autoridade e a sua influência em toda a Europa e depois se expandindo para várias partes do mundo. Esse período vai de 590 a 1517. Vocês que já são estudiosos da Bíblia e da história da igreja sabem, 1517 marca que evento? O que aconteceu nesse ano de tão marcante? A Reforma Protestante. Então, nós temos aí o início da igreja reformada, caracterizada ou representada pela igreja de Sardes, a igreja da Reforma, do ano 1517 a 1790. Após esse período, nós temos agora um momento muito glorioso da igreja. São os grandes avivamentos e os grandes movimentos missionários por todo o mundo. As igrejas da Europa, ali da Inglaterra, especialmente os movimentos metodistas, John Wesley, Whitefield, Moody, Spurgeon, entre outros, caracterizavam esta igreja agora, a de Filadélfia, através dos movimentos missionários e evangelísticos e também avivalísticos dos séculos XVIII e XIX. E aí temos então a igreja que vamos nos debruçar esta noite, a igreja de Laodiceia. Esta começa a sua trajetória a partir do início do século XX, 1901, e vai até o findar da trajetória da igreja na terra, portanto, o arrebatamento. Sim, irmãos, o nosso tempo é caracterizado pela igreja de Laodiceia. Eu sei que isso não merece nenhum glória a Deus, mas é a realidade. Nós somos marcados pelo período da igreja de Laodiceia. Todavia, eu disse que existem duas formas de nós interpretarmos as 7 igrejas. A primeira forma é essa que acabo de vos lembrar. E fiz uso das minhas anotações, porque a memória já não ajuda tanto. Mas a segunda forma, e essa nós temos que trazer também com muita seriedade, propriedade e aplicação pessoal, é entendermos que essas igrejas estão presentes, todas elas, em cada período da história. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que em todas as épocas nós sempre tivemos cristãos, agora falo em nível pessoal e individual, da característica de Éfeso, da característica de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada período era característico, uma igreja marcava de forma ampla e característica o período, mas individualmente nós sempre tivemos cristãos Éfeso, aqueles que perderam o primeiro amor e trabalhavam apenas por comodismo ou já no piloto automático, como dizemos na prática. Em outros períodos, nós tivemos cristãos da estirpe da igreja de Esmirna, ou seja, cristãos perseguidos e fiéis em tempo de grande perseguição. Ainda hoje é a realidade, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, que embora nós não saibamos o que significa ser perseguido no Brasil, exatamente nesse momento tem pessoas morrendo por amor a Cristo em alguma parte do mundo, por sua fidelidade, por seu amor e desejo de ser fiel até a morte. Então, em todas as épocas, nós sempre tivemos cristãos caracterizados por essas igrejas. Eu chego até a poder dizer que, numa comunidade cristã como a nossa, nós temos crentes da estirpe Éfeso, crentes da estirpe da igreja de Esmirna, ou seja,
Isso é algo muito pessoal, muito individual. Caracteristicamente do tempo do fim, portanto, Laodiceia é a igreja morna, é a igreja que não é quente e não é fria, é a igreja que é condescendente com o pecado, é a igreja que tem se aliançado com tudo aquilo que Jesus sempre pregou contra e buscou que a sua igreja não praticasse. É uma igreja que tem uma autovisão de si mesma muito boa, mas quando passa pelo crivo daquele que é o dono da igreja, a saber, Jesus, a sua definição ou a palavra de Jesus dirigida a ela não é a mesma que a palavra que esta igreja tem de si. Existe uma dissonância entre o que a igreja tem a dizer de si mesma e aquilo que Jesus tem a dizer acerca dela. A igreja de Laodiceia, eu costumo dizer, é um título que sempre dou quando falo desta igreja, é aquela igreja que deixou Jesus doente, pois é assim que ele mesmo diz, quando ele manda ou ordena que João escreva a esta igreja. Ele está nauseado com esta igreja, ele está a ponto de colocá-la para fora, porque ela não está fazendo bem ao seu corpo. Vamos nos lembrar, assim como em outras igrejas, primeiro das características da cidade. É importante, porque isso nos ajuda a compreender também a razão pela qual algumas palavras muito específicas foram direcionadas a esta igreja. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, ela estava estabelecida entre duas importantes cidades da Ásia Menor, atual país da Turquia. Eram as cidades de Colossos, cidade essa que recebe do apóstolo Paulo uma carta aos Colossenses, e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colossos, ela era famosa por ter as suas fontes de águas frias, e essas fontes de águas frias eram medicinais e, em até certa medida, terapêuticas. Então, muitas pessoas iam até Colosso para ter acesso a essas fontes de águas medicinais e terapêuticas frias de Colosso. No outro extremo estava Hierápolis. Em Hierápolis havia também fonte de águas, e as fontes das águas de Hierápolis, diferentemente das de Colosso, eram quentes, eram águas termais, eram águas também medicinais, tinha também o seu valor terapêutico, e muitas pessoas também, dado alguma necessidade especial, iam até Hierápolis para se banhar nas fontes das águas quentes daquela cidade. A cidade de Laodiceia estava no meio, e ela não tinha nenhuma fonte de águas. Na verdade, ela se beneficiava do pouco de água, através de aquedutos, que vinha tanto de Colosso, quanto as fontes de água, que vinha também por intermédio de aquedutos, da cidade de Hierápolis. E quando juntavam essas duas, então você tinha a água não mais fria, tampouco quente, mas a água morna. Isto era comum na cidade. Então, o que Jesus vai dizer àquela igreja que estava naquela cidade, fazia sentido com a realidade da vida cotidiana daquela cidade. Isso é sempre importante nós entendermos. Todas as palavras dirigidas a cada uma das igrejas, a cada uma das cidades, fazem sentido dentro do contexto cultural, histórico, geográfico daquela cidade, daquela igreja. A Laodiceia, o Senhor Jesus, ele vai se apresentar da seguinte maneira. Por favor, versículo 14, mais uma vez. A apresentação é sempre muito pertinente. Ele diz assim, e hoje eu fui abandonado pelo tecladista mesmo, né? Eu vou ter que recorrer à tecladista que eu tenho lá em casa, né? Cadê ela? O Pedro vai nos ajudar aí. Versículo 14. O Senhor Jesus diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. E aí nós temos, como de costume a todas as igrejas, a apresentação do remetente, a saber, o Senhor Jesus. Isto diz o Amém. A primeira forma como ele se apresenta, o nome que ele atribui a si mesmo é este, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eu quero chamar a sua atenção, aproveitando até que o evangelista Jean hoje, ele leu o capítulo 1, e ele, na leitura dele, que ele citou o versículo 4, e eu vou voltar a esse versículo só para que todos nós nos lembremos de um fato aqui muito importante. O versículo 4 do capítulo 1, João diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, e aí a saudação dele: graça, paz, convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Mas talvez você nunca tivesse percebido, mas todo o conteúdo do Apocalipse, todo ele, foi dirigido às 7 igrejas. Todo esse conteúdo que nós temos do capítulo 1 ao 22, todo ele foi dirigido às 7 igrejas. Éfeso teve acesso a todo o conteúdo, Esmirna teve acesso a todo o conteúdo, Pérgamo, Tiatira e assim por diante, a todo o conteúdo. Consequentemente, cada uma das igrejas tiveram acesso ao conteúdo da carta que foi dirigida a outra igreja. Éfeso tomou ciência do que estava sendo dirigido a ela, mas não apenas a ela. Éfeso sabia também do que tinha sido dirigido às demais igrejas. Laodiceia não foi diferente. E por que é que eu chamo a atenção? Laodiceia é a última das 7 cartas. E quando ela está lendo todo o conteúdo, capítulo 1, a apresentação de Jesus, a revelação dele, ressuscitado, glorificado, e João dando toda a descrição, aquela maravilhosa experiência dele caindo aos pés como morto, dado a glória manifesta de Jesus, que ele agora pode contemplar. O Senhor então toca nele, o levanta e começa a instruí-lo que ele deveria escrever, o que deveria escrever, e dirigir todo esse conteúdo aos anjos, ou seja, aos líderes, pastores das 7 igrejas. E agora começa então cada conteúdo, e o pastor da igreja de Laodiceia está lendo. Ele lê o que é dirigido à igreja de Éfeso, ele lê o que é dirigido à igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Chegou o momento de ler o conteúdo que estava dirigido a ele, como pastor, e a toda a igreja de Laodiceia. Mas se lembrem, eles tinham um conceito de si mesmo muito elevado. Aliás, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa uma expressão que é muito interessante. Ele diz: se tem uma coisa boa na carta dirigida a Laodiceia, se tem uma coisa positiva na carta escrita a Laodiceia, era apenas o conceito que Laodiceia tinha de si mesmo. Era a única coisa boa. Era o que a igreja pensava de si. Tirando isso, não tinha mais nada de bom, nada de positivo, nenhum elogio, nenhum ponto positivo, a não ser a autoilusão que aquela igreja alimentava a seu respeito. E tendo essa autoilusão, fazendo com que ela pensasse que estava acima da média. Imagina a igreja, a liderança da igreja, lendo as outras cartas e ansiosamente aguardando a sua vez, lendo as críticas dirigidas por Jesus a igrejas como Tiatira, Pérgamo, denunciando atos pecaminosos como idolatria, prostituição, comer de sacrifícios de idolatria e assim por diante. Permitir doutrinas de Balaão, permitir que aquela mulher que se dizia profetisa, Jezabel, ensinasse e levasse os membros daquela igreja a viver uma vida dissoluta, e o pastor da igreja de de Laodiceia, junto com toda a sua membresia, observando as críticas dirigidas às outras igrejas e esperando chegar a sua vez, diante daquela análise que ela tinha de si mesma, imaginando ser perfeito, imaginando não ter nenhuma crítica a receber, e de repente o susto, de repente o baque, tudo aquilo que ela pensava a seu próprio respeito, não tinha absolutamente nada a ver com o que Jesus via naquela igreja. E isso é uma análise pessoal e individual que todos nós precisamos sempre fazer. Será que há concordância naquilo que eu penso sobre mim e aquilo que Jesus tem a dizer sobre mim?
Será que o cristianismo que eu vivo e eu acho que está tão bom, está de acordo com o cristianismo que o Senhor Jesus tem proposto para a minha vida? Será que o meu comportamento como servo de Deus é tão aprovado por Cristo como tem sido aprovado por mim mesmo? O verdadeiro critério não é aquele que eu faço de mim mesmo, é o que Jesus faz a nosso respeito. É a palavra dele que de fato importa, é o que ele diz que de fato deve ser considerado. E o Senhor Jesus não se furta e jamais se furtará de falar a verdade a quem quer que seja, em qual circunstância que seja. Ele sempre vai nos confrontar com a verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque é dessa maneira que ele se apresenta. Eu sou o amém. O que significa ser o amém? Nós dizemos amém quando encerramos uma oração. Nós dizemos amém quando queremos confirmar uma expressão, algo que foi dito. O amém é a última palavra. O amém é a derradeira palavra. Depois que o amém é dado, não tem mais outra palavra a ser falada. Acabou, encerrou. Portanto, aquele que tem a última palavra, e eu disse, você sabe e concorda comigo, a palavra dele é a que vale, a palavra dele é a que tem peso, a palavra dele é a que tem todo o valor. Então ele já está deixando claro à igreja em Laodiceia, aquele que vai falar é aquele que tem a última palavra, é aquele que tem a palavra verdadeira, é aquele que tem a palavra infalível, é aquele que tem a palavra inerrante, é aquele que tem a palavra incontestável, é o amém. É a fiel testemunha, é assim que ele se apresenta ainda, a fiel testemunha, o testemunho dele é verdadeiro. Toda pessoa, para que possa servir de testemunha em um processo, temos aqui pessoas que militam na área do direito, sabem muito bem, para que seja legítima a testemunha, ela precisa ter visto alguma coisa, ela precisa ter ouvido alguma coisa, ela precisa ter conhecimento, em algum nível pelo menos, daquilo que está sendo tratado, litigado, demandado. Ela está sendo arrolada no processo como uma testemunha, e ela tem que ter algum nível de conhecimento de causa daquilo que vai falar, quer seja testemunha de acusação ou de defesa. Ela precisa saber alguma coisa, ela precisa ter visto alguma coisa, ela precisa ter ouvido alguma coisa, ela precisa conhecer de alguma coisa. Jesus está dizendo que o testemunho dele é fiel e verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele não sabe alguma coisa, ele sabe absolutamente todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe além dos fatos, ele sabe as intenções, ele sabe além dos fatos e as intenções, ele sabe as motivações. Ele não sabe apenas o que é feito, mas por que é feito, como é feito. Ele sabe o que vai no pensamento, ele sabe o que vai no coração. O juízo dele não é apenas baseado no que se faz, mas ele é aquele que escrutina o que vai no íntimo do ser de cada um. O juízo dele é perfeito, o juízo dele é valoroso, porque ele é a fiel testemunha. Ele é aquele que pesa em balanças fiéis. Com ele não há suborno, com ele não há jeitinho brasileiro, não. Com ele a verdade sempre reina, sempre impera. O trono dele está baseado em justiça, o veredito dele sempre é perfeito. É ele que vai falar, e vai falar sobre a igreja que é dele. E ele tem a chave de Davi. Perdão, voltei aqui a Filadélfia, né? Ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Esse termo aqui não implica em que ele é criatura. Significa que ele estava no princípio da criação, como criador. E quando nós falamos, preste bem atenção, tudo tem uma relação objetiva, direta. Não há acaso. Quando ele diz que ele estava no princípio da criação, e nós sabemos, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é criador, e ele estava lá, criando todas as coisas, e aquele que cria, conhece e entende da originalidade do que é criado. E se tratando da igreja, então nem se fala. A igreja só existe por causa dele. Foi ele que comprou a igreja com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. A igreja pertence a ele. Mas ainda antes que a igreja viesse à existência física, visível, notória,
Nós sabemos pela palavra que ela já existia na eternidade passada na mente de Deus, como um projeto que estava sendo guardado, mas que foi desenvolvido e revelado na plenitude dos tempos. Já havia um projeto original se desenrolando e que depois ele vem a público, ele vem à tona depois do sacrifício, depois da ressurreição e mais precisamente tão logo haja a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E ele, quando vai estabelecer a sua igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, ela nasce para ser vencedora, triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja nasce para seguir os meus passos. Eu sou santo, a minha igreja vai viver em santidade. Eu sou puro, a minha igreja vai viver em pureza. A minha igreja vai disseminar a minha palavra, o evangelho, a mensagem da salvação. Estou falando da originalidade da igreja. Ele é aquele que conhece o original, e ele sabe quando a igreja está saindo do rumo, ele sabe quando a igreja está perdendo seu foco, ele sabe quando a igreja está envolvida em outras coisas, e perdendo o foco principal, que é ser representante de Deus na terra. A igreja de Laodiceia estava totalmente perdida, no seu foco, nos seus valores, nos seus princípios, na direção e no rumo que estava tomando. E agora quem está chamando a atenção é aquele que é o princípio, que traz as coisas ao início, ao começo, à originalidade. O que está acontecendo aqui é que Jesus está chamando a atenção daquela igreja para que ela volte à sua essência, para que ela volte aos seus primórdios, que ela volte aos valores do início da sua caminhada, e ela não continue pelos seus próprios valores deturpados em virtude da sociedade em que estava inserida. A igreja não foi feita para se adaptar aos valores da sociedade odierna. A igreja, ela foi por Jesus estabelecida para ser exatamente a contramão desse mundo. Ela é a reserva moral de Deus na terra. Ela tem a contracultura à cultura do mundo, ela sempre vai na contramão. Se está todo mundo dizendo que é certo, que é normal, mas a igreja, ela ainda está baseada no princípio, naquilo que foi estabelecido no começo. Ela ainda prega os valores absolutos da palavra de Deus em era de relativismo. Tudo é relativo, a igreja não trata com relativismo, a igreja trata com os valores absolutos da palavra de Deus. Estes são princípios inegociáveis. Se nós negociarmos, perderemos a nossa essência. Jesus está chamando a atenção dessa igreja, entre tantas razões, por essa em especial. Então ele se apresenta, ele é o Amém, a palavra final está com ele, ele é a testemunha fiel, a sua palavra é inerrante, é infalível, ele é criador, ele é comprometido com o princípio original. E aí começa então: eu sei as tuas obras. Isso é dito a todas as igrejas, e sempre vem alguns elogios, mas não há nenhum elogio a ser dirigido a essa igreja. Ela não é alvo de nenhum elogio. É tão interessante que, se nós fizéssemos ainda hoje uma enquete, perguntássemos a 10 crentes, e 10 em cada 10 crentes, se nós perguntássemos: qual a igreja das 7 igrejas que você queria ser membro? 10 em cada 10 crentes diria: eu queria ser membro da igreja de Filadélfia. Agora vamos aí a 10 crentes, 10 em cada 10 crentes. Qual é a igreja que você, hipótese alguma, queria ser membro? A igreja de Laodiceia. Mas não se trata apenas de ser membro. Se trata de manifestar as características de. Porque quando a gente fala de ser membro, a gente sempre transfere a responsabilidade para a liderança. E a gente se exime das nossas responsabilidades. Quando se fala de manifestar as características de, aí eu entendo que eu preciso me policiar para que eu não seja uma igreja Laodiceia e eu seja uma igreja Filadélfia. Não é ser membro da igreja A ou B, é ser a igreja. Não é apenas eu não quero ser membro da igreja Laodiceia, é eu não quero ser igreja Laodiceia. É manifestar as características dele.
Isto é uma análise pessoal, individual. Isso é sempre muito difícil, porque é confrontador, mas a palavra de Deus nos leva ao confronto. E nós temos que fazer essa análise pessoal. Ele vai dizer a essa igreja, e eu devo olhar para mim, e cada um de nós fazer o mesmo exercício, cada um de nós se propor a fazer neste momento a mesma autoanálise. Será que nós temos sido igreja Laodiceia? Você diria, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas nós temos que medir e concluir baseado nas nossas atitudes práticas. Nós temos que medir baseado na nossa vida cristã, no nosso comportamento, desde o início da nossa fé até os dias atuais. Aquela igreja era uma igreja morna, e Jesus diz, tenho porém contra ti, eu sei as tuas obras, e o que ele tem contra ela é o fato de que ela não é fria, e ela também não é quente. E ele ainda diz, tomara, quem dera, seria melhor que fosse frio, e muito melhor ainda, óbvio, se fosse quente. A crítica de Jesus a essa igreja é a sua mornidão espiritual. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? Essa é a última das 7 igrejas, e nós estudamos aqui cada uma delas, e nós vimos denúncias de pecados tão aviltantes, tão horrendos, tão detestáveis, vamos dizer assim, dentro de uma ótica comum cristã. Por exemplo, a idolatria que é condenada na igreja de Pérgamo, a prostituição que era condenada na igreja de Tiatira, a profetisa Jezabel que induzia as pessoas a comer dos sacrifícios da idolatria, a se assentar nas mesas de divindades pagãs, a adorar outros falsos deuses, os deuses dos sindicatos de Tiatira, dos tintureiros, os sindicatos dos vendedores de tecido, dos carpinteiros, aqueles que tinham estátuas dos imperadores, e alguns se curvavam, negavam a sua fé, esse tipo de idolatria, que a palavra de Deus veementemente condena. A prostituição, não guardar o seu corpo em pureza e santidade. Só que quando a gente fala de Laodiceia, que é a igreja que 10 em 10 crentes, em hipótese alguma, queria ser membro, a crítica não é a prostituição, a crítica não é a idolatria, é mornidão. É mornidão. Talvez seja fácil dizer, definitivamente eu não sou um prostituto, definitivamente eu não sou um adúltero, em hipótese alguma eu cometeria idolatria. Mas o assunto hoje é mornidão espiritual. Você é capaz de, com franqueza e sinceridade, analisar a sua vida espiritual e dizer hoje, olhando para o céu, com a mente tranquila, limpa, eu não estou vivendo mornidão espiritual. Estou tão quente como no início da minha fé, ou quem sabe até mais quente do que no começo da minha caminhada. Estou vivendo o ápice do meu fervor espiritual. Ou evangelizo hoje muito mais do que evangelizava. Oro hoje muito mais do que outrora orava. Sou mais frequente no culto hoje do que há meses, semanas, anos, décadas atrás era. Eu estou vivendo o ápice da minha espiritualidade. Será que esse é de fato você? O grande pecado de Laodiceia, que está fazendo Jesus estar doente, a ponto de declarar, estou quase colocando-te para fora, vomitando-te, expelindo-te do corpo. Não é adultério, não é prostituição, não é idolatria, é mornidão espiritual. Como é que está você? Como é que estamos nós? A mornidão espiritual de Laodiceia, com certeza, não é porque outrora ela era fria, estava em processo de aquecimento, e naturalmente, saindo do estado de frio, para chegar no estado de quente,
teria que passar pelo estado de morno. Mas com absoluta certeza, não era nessa crescente que a igreja estava. Saindo do frio, indo em direção ao quente, e automaticamente, naturalmente, tendo que passar pelo morno. Com absoluta certeza, era o inverso. Ela estava quente, estava caminhando para o frio, e estava no estágio de mornidão, que é o pior. Por isso Jesus diz: quem dera fosse frio, quem dera fosse crente, quente, crente, quase sinônimo, mas porque és morno. Sabe por que Jesus diz: quem dera fosse frio? Porque o frio sabe que está perdido. Quem dera fosse quente, o quente sabe que está salvo. E o morno acha que está salvo. Como o frio sabe que está perdido, ele reconhece, ele está frio, ele está afastado, ele está abandonou a fé definitivamente, mergulhou na apostasia, voltou às velhas práticas, está no mundo. Você questiona ele, ele reconhece: não, eu abandonei, eu retrocedi, de fato eu estou longe de Deus. Este é muito mais fácil de você alcançar e trazer de volta para a presença de Deus, do que aqueles que não estão mais quentes, mas continuam no nosso meio, mas só não tem mais nenhum amor por Jesus, já não tem mais nenhum fervor espiritual, mas continua em nosso meio, mas não tem mais nenhum relacionamento íntimo com Jesus, não há mais vida espiritual secreta. A vida dele com Deus se resume aos dias de culto público, a vida dele com Deus se resume às reuniões coletivas da igreja, mas terminou isso. Não há vida com Jesus fora das quatro paredes do templo, não há vida com Jesus na sua casa, na sua rotina de trabalho, de escola, de faculdade. A vida dele com Deus se resume à igreja. Ele está vivendo em mornidão. E aí Jesus diz a aqueles que estão nessa condição: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. E nós sabemos que um dos principais simbolismos da igreja, a igreja ela é representada de forma alegórica como templo de Deus, noiva de Cristo, e um dos principais simbolismos é também corpo de Cristo. Ela é a noiva, ela é o templo e ela é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, mas só que esse corpo não está bem, e Jesus está dizendo: eu estou a ponto de te colocar para fora do corpo. E por que que ele vai colocar para fora do corpo? Porque Laodiceia está fazendo mal ao corpo. E Laodiceia fazendo mal ao corpo, ela compromete o bom funcionamento de todos os demais órgãos do corpo. É algo que está no corpo e não deveria estar no corpo, mas porque está no corpo, compromete o bom funcionamento de todo o corpo. E às vezes atitudes drásticas têm que ser tomadas, e Jesus está dizendo: eu não vou me furtar de tomar se chegar ao ponto de precisar. Se tiver que colocar para fora do corpo, para salvaguardar o bom funcionamento do restante do corpo, eu vou te colocar para fora do corpo. Será que há algum prazer em Jesus em colocar alguém para fora do corpo? Óbvio que não. E é por isso que ele diz a esta igreja: se arrepende, eu quero te restaurar, eu quero estabelecer de volta a comunhão, eu quero restabelecer de volta o seu primeiro amor, eu quero restabelecer a pureza da sua fé. Agora, se você não aproveita a oportunidade dada por Jesus para receber a renovação, a restauração, o conserto, mas insiste em estar no corpo, mas não quer andar em conformidade com o bom andamento do corpo, insiste em fazer parte da membresia, mas insiste também em continuar praticando pecados que sabe que atrapalham o bom andamento do corpo. Oh, irmãos, todo mundo já viveu a experiência de estar em um culto que poderia estar leve, fluindo, a glória de Deus manifesta, mas existem algumas coisas no
corpo que estão atrapalhando o fluir do Espírito Santo no meio do corpo, e Jesus está chamando a atenção, Jesus está chamando ao arrependimento, Jesus está chamando a mudança de vida, Jesus está chamando ao reconhecimento e abandono de pecados. Mas se continuar insistindo em viver em práticas pecaminosas e querer continuar a estar no corpo, pelo bom andamento do corpo, pela saúde de todo o corpo, Ele está dizendo: estou a ponto de te colocar para fora do corpo. Isso é uma atitude muito drástica, irmãos, mas são palavras de Jesus que precisam ser ditas. Ele derramou o sangue dele para salvar toda a sua igreja, e não vai comprometer a vida daqueles que foram resgatados pelo seu precioso sangue, por causa de alguns rebeldes que insistem em ficar no corpo, mas não querem se comprometer com o bom funcionamento do corpo. É mais uma noite de oportunidade, porque Jesus é bom, e Ele nos dá oportunidades, e hoje nos dá uma oportunidade mais, para nós nos alinharmos com a perfeição do corpo, para nós nos alinharmos com o bom andamento do corpo. Ele está dizendo: eu estou quase te colocando para fora. E aí então ele segue: como dizes? Laodiceia vai dizer de si mesmo, ela alardeava, proferia a plenos pulmões: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Uma igreja que chegou a um nível de autossuficiência tamanha, que tinha a petulância de dizer: não tenho falta de nada. E sabe qual é a triste verdade que todos nós já sabemos? Jesus estava do lado de fora dessa igreja, porque, como nós vamos ver adiante, ele disse que estava batendo na porta, porque havia sido colocado para fora. Jesus estava do lado de fora da igreja, e a igreja estava dizendo: eu não tenho falta de nada. Jesus está do lado de fora, e a igreja está dizendo: eu não tenho falta de nada. Jesus foi substituído por outras coisas da conveniência humana, por outros sistemas mundanos. Jesus está sendo substituído por artifícios humanos, que atraem e mantêm pessoas, outros tipos de liturgia mais atraentes, mais legais, mais empolgantes. Jesus está sendo trocado por técnicas psicológicas, Jesus está sendo trocado por um evangelho coach, Jesus tem sido trocado, e aqueles que estão trocando estão dizendo: nós não temos falta de nada, temos tudo, estamos muito bem e não carecemos de coisa nenhuma. Aquela igreja se enganava, se iludia, e Jesus está chamando a atenção dela. Ela está cega para ver os seus próprios erros, ela está cega para perceber os seus próprios pecados, ela não consegue perceber a que nível chegou a sua autossuficiência. Irmãos, e eu volto ao ponto que já disse, mas é oportuno repetir: nenhum de nós em momento algum gostaríamos de fazer parte dessa igreja, muito menos de ser esta igreja, mas esta igreja não peca por adultério, prostituição, idolatria. Esta igreja peca por excesso de vaidade. O alto índice da vaidade dessa igreja atingiu o ponto dela dizer: não preciso de mais nada, sou autossuficiente, não dependo de nada e nem de ninguém, nem de Jesus. Vamos fazer uma análise pessoal e individual. Por que pensar apenas coletivamente? Quando nós tínhamos problemas mínimos, antes de recorrer a qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, recorríamos a Jesus. Era uma enfermidade, Jesus. Era um problema financeiro, Jesus. Era uma causa na justiça, Jesus. Hoje nós tentamos todos os meios, quando não há mais nenhum outro meio, Jesus. Só que em muitos casos a gente consegue resolver sem precisar ir até Ele. E aí, alguns usam a falsa modéstia e dizer: não, é porque eu não quero incomodar o mestre.
E o mestre está dizendo: eu quero ser incomodado, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero me envolver no seu dia a dia, eu quero me envolver em todas as áreas, eu quero me envolver no seu relacionamento, na sua vida pessoal, profissional, eu quero me envolver na sua vida ministerial, espiritual, eu quero me envolver. Deixe de falsa modéstia, que é uma desculpa para essa autoilusão de que podemos controlar as coisas e não precisamos de Jesus. Ele está dizendo: eu tenho saudade da igreja que andava de joelho e me clamava por tudo e a todo momento, para qualquer necessidade me buscava, me clamava e eu intervia. Alguns perguntam: por que é que hoje não vemos os milagres que víamos no passado? É porque hoje não clamamos como clamávamos no passado, é porque hoje não buscamos como buscávamos no passado, é porque hoje não nos entregamos como nos entregávamos no passado. Muitos de nós colocamos Jesus para fora da nossa vida e questionamos o que aconteceu com os milagres. Jesus está do lado de fora. Aleluia. É a última das 7 igrejas e é uma igreja das mais reflexivas, irmãos. Certamente que eu já sabia que seria a menos empolgante de todas, porque é a mais confrontadora. É menos glória a Deus e aleluia mesmo, é menos língua estranha e é mais sentimento de apequenamento diante de Deus. Estamos sendo descortinados aqui diante do Senhor, estamos sendo confrontados diante do Senhor. É a nossa vida que está sendo passada limpo, são espelhos da palavra que está sendo colocada diante de nós. Nós hoje temos ojeriza de Laodiceia, mas muitas vezes nós agimos como Laodiceia. A igreja que nós temos prazer de apontar as falhas é a igreja que muitas vezes, pessoal e individualmente, temos sido. É a igreja morna, é a igreja pouco espiritual, é a igreja vaidosa, é a igreja arrogante, é a igreja tenho tudo, não preciso de nada. Não preciso de pastor dizendo o que eu tenho que fazer, não preciso de dirigente de congregação, não preciso de ficar sendo chamado a atenção por líder de departamento, não preciso. Aconselho, ainda, a visão dela de si mesma era essa, né? Estou enriquecido, de nada tenho falta. Eu preciso adiantar, a hora já se foi. Mas uma das expressões mais fortes e duras da Bíblia, que às vezes nós temos até dificuldade de reproduzir na íntegra, mas precisamos ser fiel e escriturístico. É Jesus quem diz: você não sabe que és desgraçado. Que palavra forte, cujo significado é alguém que caiu da graça, abriu mão da graça, está vivendo apartado da graça. Miserável, pobre, cego e nu. É difícil até de ouvir essas palavras, mas tente imaginar Jesus dizendo elas a você. Ele está dizendo isso a uma igreja. Ele está dizendo isso a uma igreja. A uma igreja que dizia: sou enriquecido, não tenho falta de nada. A esta igreja que não tem mais Jesus como Senhor, Ele não ordena, Ele aconselha. É este o nível de relação. Não tem como dar ordens, Ele apenas aconselha. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aí sim você vai ter a verdadeira riqueza, se a riqueza vier de mim. Aconselho-te que de mim compre vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. As roupas de mim, o meu padrão, Jesus precisa ser o meu estilista, que unja os olhos com colírio, para que vejas, para que tenha uma visão correta, uma visão perfeita, uma visão coadunada com a visão de Jesus para nós. Aconselho-te, e ele diz ainda: eu repreendo e castigo a todos quantos? Pois a despeito de tudo isso, ele ainda enfatiza: eu amo essa igreja. Estou repreendendo porque amo, estou castigando porque amo. Se Jesus não amasse, ele trataria com indiferença, porque o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor
é a indiferença. Se Jesus não amasse essa igreja, ele a trataria com indiferença. Mas ele está chamando a atenção, ele está confrontando, ele está repreendendo, porque ele só faz isso com aqueles que ele ama. E ele diz: estou à porta e bato. O texto que nós gostamos de utilizar nas nossas cruzadas evangelísticas, pregar mensagens públicas para o pecador. Mas lembre-se, é uma mensagem direcionada a uma igreja. Ele está falando com uma igreja. É óbvio que nós podemos aplicar essa mensagem ao ímpio, ao pecador, ao perdido, nas nossas cruzadas, trabalhos evangelísticos, missionários, etc. Mas não podemos esquecer, esta palavra está sendo dirigida a uma igreja. Ele está dizendo para essa igreja: eu estou do lado de fora da sua vida, eu estou batendo na porta. Se você for capaz de ouvir a minha voz e abrir a porta, então e só então eu entrarei, me assentarei à mesa, cearei com você e você comigo. A ceia, assentar à mesa e participar da ceia, a grande festa da comunhão, que todos os meses celebramos. Jesus está dizendo: assentar à mesa, participar da ceia, renovar a aliança, renovar a comunhão. Mas para que isso aconteça, é necessário, antes de tudo, que a sensibilidade espiritual seja aguçada, a igreja consiga perceber que Jesus está do lado de fora, a igreja tenha coragem de assumir que precisa abrir a porta e deixá-lo entrar, mais uma vez, assumir as rédeas, o comando, a dianteira, deixar que ele volte a ser o centro, a primazia, dar a ele o lugar de honra, a mesa, se assentar com ele, voltar a ter intimidade, relacionamento, comunhão. Porque a carta encerra com a seguinte promessa: ao que vencer, eu permitirei que se assente comigo no trono de meu Pai, assim como eu venci e me assentei. Ele está dizendo: se assentará comigo lá em cima no trono quem se assenta comigo na mesa aqui embaixo. Quer se assentar lá em cima no trono? Tem que se assentar primeiro na mesa aqui embaixo. Comunhão, intimidade, relacionamento. O trono é para quem está na mesa. O trono é para quem tem intimidade, o trono é para quem come a carne, o trono é para quem bebe o sangue. Você sabe, é uma linguagem figurada, é para quem se alimenta de Jesus, é para quem coloca a vida dele para dentro, é para quem renova continuamente a comunhão, o relacionamento. A esta igreja que Jesus está do lado de fora, ele está dizendo: ainda há uma esperança, abra a porta, eu entro, renovo a intimidade, a comunhão, e depois vocês se assentam comigo no trono. Vamos nos colocar sobre os pés essa noite, irmãos. As horas estão avançadas e eu preciso convidar. Eu não sei qual parte da mensagem lhe tocou, e não quero fazer juízo de valor diante da decisão que nessa noite você quiser tomar. Mas se em algum momento o Senhor Jesus falou contigo e você entende que precisa se aproximar do altar, venha, nós vamos orar juntos. Em algum momento o Senhor Jesus comunicou algo a você? Então se aproxime dele, ele está te chamando para mais perto. Reacender o fervor espiritual, reacender a sua fé, o seu relacionamento, a sua intimidade. Dar um basta na frieza. Não sei, precisamos ser tratados, confrontados. É a arrogância, é a vaidade que precisa nessa noite ser martelada, esmiuçada, triturada, dizimada. O Senhor Jesus precisa voltar a brilhar, a aparecer na nossa vida. Ele precisa voltar a ser o primeiro, e não apenas o primeiro, mas o primeiro e o único. Ele precisa voltar a receber, não apenas dos nossos lábios, mas da nossa vida cotidiana, todo louvor, toda honra, toda glória. Ele não pode, em hipótese alguma, estar de fora. Ele tem que estar no centro, do lado de dentro, no comando, no controle. O trono é para os fiéis. Não sei a condição que você entrou, mas eu sei que se está vivo e respirando,
quando tem esperança, Ele está dizendo: eu te amo, eu quero te restaurar, eu te amo, eu quero te renovar, eu te amo, eu quero fortalecer e reavivar a sua fé. Nessa noite Ele te chama, se você é capaz de ouvir a voz dEle, Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça, porque nesta casa o Espírito ainda fala com essa igreja, nessa casa o Espírito ainda fala com a sua igreja. Como a letra do hino que foi aqui entoado por Rebeca e Melissa, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas é essa glória que nos atrai, é esta presença que nos cativa, é a certeza que não há outro lugar no mundo que nos seja mais interessante, mais empolgante, que nos produza mais alegria do que estar aqui na presença de Deus. É aqui próximo ao altar, é aqui próximo a Ele, é aqui que nos completamos, é aqui que nos realizamos. Não há nada nessa terra capaz de encher o nosso coração, de encher os nossos olhos, de encher os nossos sonhos, do que a alegria de ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, de saber que a nossa vida agrada ao nosso Mestre e de que o céu está preparado para os fiéis. É aqui, é nesse lugar, é na presença dEle, é em intimidade, é em comunhão com Ele, é renovando a aliança, o compromisso com Ele. É aqui, é aqui, é aqui o nosso lugar, é a mesa, é sentado com Ele, é desfrutando do alimento dEle, do maná dEle, é comendo da carne, bebendo do sangue, é trazendo para a nossa vida a vida dEle, é dizendo não para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas vaidades, vontades, e dizendo sim para a vontade de Deus, para o querer de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Senhor, nessa noite nós apresentamos as vidas que aqui à frente vieram. A minha vida eu também apresento a Ti, ó Deus. Que não sejamos contados entre os mornos, que não sejamos contados entre aqueles que vivem de uma vaidade pessoal, de uma autossuficiência, que não sejamos contados entre aqueles que estão a ponto de serem colocados para fora do Teu corpo, não porque têm cometido pecados aviltantes, mas simplesmente porque têm sido indiferentes à Tua presença, não têm buscado uma intimidade maior e mais fervorosa, não têm buscado, ó Deus, uma vida espiritual na essência. Ó Senhor, longe de nós sermos tidos como igreja Laodiceia, nós queremos ser igreja viva, nós queremos ser igreja pura, nós queremos ser igreja santa, nós queremos voltar às origens, nós queremos voltar ao princípio, nós queremos voltar à originalidade da nossa fé, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao início de tudo, nós queremos voltar para Deus. Ó Senhor, atende o nosso clamor, a nossa oração, recebe uma vez mais as nossas vidas e renova-nos, 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 renova-nos. Ouça a oração deste teu filho que a ti clama. Algumas orações não estão saindo dos lábios, estão saindo dos olhos. Algumas orações não se podem ouvir com o ouvido humano, mas o Senhor envia o seu anjo com a taça e colhe as lágrimas e leva à tua presença. O Senhor sabe interpretar gemidos, o Senhor sabe interpretar lágrimas. Ó Deus, recebe esse clamor da tua igreja, de cada filho, de cada filha do Senhor que aqui esta noite está. Toma para si cada oração e traga sobre nós a resposta do céu, o renovo, o reavivamento, para a glória e honra do teu nome. Assim a ti oramos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos cantar de novo. Eu poderia estar em qualquer outro. Quem pode pegar o microfone e nos ajudar ali? Mas tua glória me atraiu.
tua presença me atraiu. Tentei, diga, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A sarça, é que a sarça pegou, e a voz que saiu dela, meu coração queimou. Aleluia! Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia!